Análise do deputado federal Gustavo Gayer sobre a situação política do país. Senhor Paulo Gonet, eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal para tomar alguma iniciativa. Aí depois dava aquela vaselinada, mandava lá para o senhor opinar. A prerrogativa de proteção das garantias constitucionais, individuais e da sua própria instituição não existem mais no Brasil. Não é o Ministério Público que decide, mas é o senhor que instrui, ou deveria instruir o processo, porque nem isso está fazendo mais. Quem faz é o ministro Alexandre de Moraes em vários processos. Eu acho que, eu digo isso com tristeza no coração, os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje. Muita vergonha. Eu falei para Vossa Excelência no meu gabinete, por ocasião da outra sabatina, que Deus estava lhe dando uma oportunidade do senhor desfazer todas as injustiças que o senhor fez enquanto estava lá no TSE, representando o Ministério Público Federal. O senhor fez ao contrário. O senhor perseguiu. O senhor entrou num jogo sujo de uma pessoa que, para mim, é doente. Mas o senhor está lá. Parece cumprindo ordens dele. Eu quero dar só um exemplo de como é que o senhor não merecia estar sendo reconduzido. Teve aqui nessa Comissão de Segurança Pública o senhor Eduardo Tagliaferro. Fez um monte de denúncia. Uma específica em que ele cita nominalmente o senhor, que foi a seguinte. Ele teve uma matéria do Metrópolis no dia 17 de agosto, que vazou uma conversa daquele grupo de empresários que apoiavam o presidente Bolsonaro. Dia 17 de agosto essa matéria. No dia 23 de agosto, o senhor Alexandre de Moraes executa a sua decisão. Foram mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, redes sociais, quebra de sigilo bancário, de todos aqueles empresários que estavam participando da conversa privada no WhatsApp. Aí teve aquela grande repercussão negativa. Então o ministro Alexandre de Moraes, como havia dado uma decisão apenas com base numa matéria jornalística, ele vai tentar requentar a sua própria decisão. Ele pede que o seu juiz auxiliar, o Ayrton Vieira, solicite ao Tagliaferro para preparar um mapa mental para ajudar na fundamentação da sua decisão. E ele mostrou pra gente aqui, na Comissão de Segurança Pública, eu estava sentado aí, onde o senhor está, ele mostrou pra gente que recebeu um monte de documentos para que ele produzisse esse mapa mental nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Ele fez o mapa mental no dia 29 de agosto, mostrou pra gente aqui os metadados, para comprovar que o documento tinha sido produzido naquele dia. E sabe qual dia o Alexandre de Moraes afastou o sigilo da sua decisão, porque estava tudo sob sigilo? No próprio dia 29. Ele provou pra gente aqui que o Alexandre de Moraes fraudou a própria decisão dele. Ele tinha dado uma decisão com base na matéria de jornal, estava sob sigilo. Ele usa uma estrutura de combate à desinformação do TSE para refazer a sua fundamentação e depois dar publicidade. Aí no meio do caminho, o Tagliaferro mostrou pra gente aqui que recebeu mensagem do senhor Lucas. O senhor conhece o senhor Lucas, né? É seu assessor. Seu próprio assessor, procurador Gonet. Cobrando o Tagliaferro. Abre aspas. Dr. Paulo Gonet, vice-PGR, me pediu para entrar em contato com você, Tagliaferro, sobre um assunto que ele tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. O ministro Alexandre de Moraes tratando com o senhor de uma investigação que não lhe caberia. Ao juiz cabe julgar, não cabe perseguir ninguém. E o Tagliaferro anunciou daqui, ó. Eu enviei o que eles me pediram pro Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele, pro senhor, os pedidos que o Moraes combinou com ele. Eu enviei diretamente pro WhatsApp do Paulo Gonet. Foi quando ele mostrou aqui pra gente, para essas câmeras que estão nos filmando aqui agora, as mensagens do próprio telefone dele, que ele havia enviado pro senhor. Foi quando até vazou o seu número, publicamente, sem querer, mas aconteceu. Foi sem querer mesmo. E diante dessa grave denúncia, senhor Paulo Gonet, o senhor próprio está envolvido. O que o senhor fez? Se o senhor quiser responder agora, o senhor fez alguma coisa? Nada, né? O senhor não fez nada. Ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro depois do que ele denunciou aqui. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui,
abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. Você não tem vergonha de fazer isso? Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, para o senhor. Está lá na PGR. Mandei o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. E não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonet, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio, esse jogo combinado, essa manipulação, essa farsa. E o senhor participando de tudo isso? O senhor colaborando com a perseguição a pessoas inocentes? O senhor não se sente mal de fazer isso, não? O senhor consegue chegar em casa, olhar nos olhos da sua esposa e ficar com a consciência tranquila? Tudo isso que o senhor está fazendo, em conluio com alguns outros do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente nulo no Estado Democrático de Direito de verdade. E o jogo combinado dá um ar de legalidade. Não, o colegiado decidiu, tudo combinado. Todo mundo já sabe o resultado muito antes do processo começar. Não pelo que está nos autos, mas por quem vai julgar. Eu vou concluir agora, presidente, porque na sua frase inicial, o senhor Paulo Gonet disse que não fala nos autos. Mentira. Não fala fora dos autos. Mentira. O senhor não só fala fora dos autos, como o senhor atropela o Congresso Nacional. Quando declara já de antemão, sem nem saber que texto está no possível projeto de anistia, que a anistia é inconstitucional. Eu vou lembrar ao senhor que lá em 1988, os constituintes de 1988 elencaram inicialmente 5 crimes que eram insuscetíveis de anistia: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E tinha um quinto lá chamado, não sei se o senhor conhece, crime contra o Estado Democrático de Direito. O então deputado Caó faz uma emenda supressiva para retirar o Estado Democrático de Direito, para ficar claro que esse é um crime que podia ser, sim, passível de ser anistiado. Sabe quem votou a favor desse destaque aqui, senhor presidente Otto? Para que fosse revogado isso e nós tivéssemos hoje esse texto na Constituição em vigor, com apenas os 4 tipos de penais que não podem receber anistia? Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos esses que hoje arrotam para dizer que essa anistia é inconstitucional, como o senhor fez antecipadamente. Vários outros ícones da esquerda, porque já sabiam que naquela época, Lula também, já naquela época, isso podia ser usado de forma distorcida, como está sendo usado hoje. E eu quero deixar uma pergunta, uma reflexão para o senhor para concluir, presidente Otto Alencar. O senhor vai mesmo tirar uma prerrogativa aqui do Congresso Nacional? Eu queria que o senhor anotasse essa pergunta para responder. O senhor vai tirar a prerrogativa do Congresso Nacional para fazer o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque o que está sendo dito já pela imprensa, não sei como é que a imprensa fica sabendo se o senhor não fala, né? Que o senhor vai opinar ao ministro relator no STF para dizer que somente o Procurador-Geral da República pode oferecer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer saber se isso é verdade? E se for verdade, por que o senhor está fazendo isso? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, já que as outras do senhor ficou só me olhando aqui, olhou para o lado de vez em quando e não... Senador Flávio, mas não é hora dele... Gostou? Então comenta aí. Não gostou? Comenta também. E claro, inscreva-se no Olha Isso, curta e ative o sininho.